Olá, olá, sejam todos bem-vindos. Hoje o tema da conversa é o relacionamento de casal e as constelações familiares. O que Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, nos trouxe de ensinamento sobre a relação de casal, né? Então, Bert, ele trouxe aí as leis sistêmicas que falam e regem aí os sistemas familiares e elas influenciam a relação de casal. Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito desse conhecimento que o Bert Hellinger dividiu conosco, né, que ele percebeu, vivenciou nas tribos, nos atendimentos, enfim, por onde ele passou, que as leis sistêmicas e que algumas outras coisas a mais aí influenciam na relação de casal. Então vamos lá, vamos começar aqui. Já deu um tempinho para as pessoas entrarem. Então é o seguinte, de acordo com esses ensinamentos da constelação, o primeiro ponto, e que também a gente encontra esse ponto em outras linhas de estudo, né, na linha junguiana, em outras linhas de terapia, é o ponto das polaridades. Para que exista um relacionamento de casal, tem que ter aí uma necessidade do outro. O outro tem alguma coisa que me falta e eu tenho alguma coisa que falta ao outro. Então, dessa união, a gente vai trocar isso que eu tenho a oferecer e o que o outro tem a me oferecer. E quando a gente fala em termos de polaridade, essa troca acontece com a energia positiva, com a energia feminina e a energia masculina. Numa relação hétero, né, eu vou trazer aqui um exemplo básico, mas essa mesma dinâmica acontece nas relações homoafetivas, só que aí é um pouquinho diferente, mas numa relação hétero é um homem e uma mulher que se encontram. E da onde nasce a vontade deles se relacionarem? Dessa polaridade, que um está na energia feminina e o outro está numa energia mais masculina. Quando eu falo de energia feminina, eu não quero dizer só ser mulher, eu quero dizer uma energia de receptividade, uma energia que é mais mais interna, mais para dentro, uma energia que é mais acolhedora, que está mais para as relações do que para a ação. Essa é uma energia é uma polaridade feminina. E existe a polaridade masculina, que é uma energia yang, que está mais para a ação, para a praticidade, para a resolução dos problemas, para uma ação externa, para um olhar externo. O que se apresenta, o que eu preciso fazer, o que eu preciso resolver, uma energia de ação. Como se a energia yang fosse sol, a energia yin a lua. Então, quando duas pessoas se encontram e elas estão, né, uma na polaridade mais yin, uma na polaridade mais yang, nasce uma atração. Isso gera uma atração entre elas, assim como o ímã, né? O ímã tem o polo positivo e o polo negativo. Então, o polo negativo se sente atraído pelo polo positivo. Se o ímã tivesse uma distribuição linear, digamos assim, né, das cargas, então ele inteiro fosse uma mistura de positivo com negativo, provavelmente ele não teria essa atração, ele não conseguiria ser atraído por um outro ímã pelo polo oposto. O mesmo acontece numa relação de casal. Então, um homem e uma mulher se encontram, dois indivíduos se encontram e se sentem atraídos um pelo outro. Muito provavelmente existe esse polo, né? Falando de atração, gente, num nível assim de atração mesmo, essa atração física, essa vontade de estar perto. Eu não trago aqui essa questão das polaridades, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, na questão de conveniências, tá? Então, assim, a gente vai falar um pouco dessa questão de conveniências na relação de casal. Então, essa atração que gerou entre esse casal fez com que eles ficassem juntos, que eles, né, começassem a namorar, que eles decidissem se casar. Para que a relação de casal continue em equilíbrio e seja uma relação que ainda continue com essa atração, é preciso que ambos estejam, cada um em uma polaridade. Então, suponha-se que uma mulher está na energia yin, encontra um homem na energia yang,
E aí eles se sentem atraídos e iniciam uma relação. Quando eles trocam entre eles no dia a dia, na convivência, nas relações, ela pega um pouco do yang dele e ele pega um pouco do yin dela. E isso vai equilibrando o yin e o yang dentro de cada um deles. Só que esse equilíbrio, se vai gerando esse equilíbrio dentro de cada um e vão se tornando cada vez mais equilibradas essas energias, o nível de atração vai diminuindo. Lembra, como eu falei do imã. Se o imã tivesse distribuído em todo o corpo dele as energias equilibradas, ele não geraria um polo de atração, um polo positivo e um polo negativo. A mesma coisa num casal. Então, conforme eu vou convivendo com o outro, eu vou absorvendo aquilo que ele tem e vou entregando o que eu tenho e a gente vai fazendo essa troca, né? Então, primeiro eu valido a minha postura yang, ou a minha postura yin, perto do polo oposto. Isso valida, se eu estou na energia yin, quando eu encontro alguém yang, isso valida em mim o yin. E é a mesma coisa para o yang, né? Que seja o homem, seja a mulher. Eu estou colocando aqui no exemplo, num exemplo clássico, né? Homem e mulher. E aí, isso começa essa troca e começa a equilibrar um pouco dentro de nós, né? E aí, se isso vai equilibrando muito, a gente vai gerando a falta de atração, a falta de desejo mesmo entre esse casal. E isso é positivo ou isso é negativo na relação de casal? Isso é negativo, né? É negativo assim, se a gente quer manter realmente uma relação de casal. Pensa comigo, o que diferencia a relação de casal de uma relação de amizade? Né? Então assim, eu tenho amigos, eu tenho amigas e muitas vezes são amizades muito próximas que dividem o trabalho, que dividem segredos, histórias, que apoiam, que estão sempre juntas. E a relação de casal? Qual é a diferença, então, da relação de casal para essa relação de amizade, essa relação de proximidade, essa relação entre irmãos? O que diferencia essa relação? É o desejo. É o desejo de tomar o outro. É o desejo de estar com o outro e desejo físico, essa atração mesmo que existe entre o casal. E se eu vou equilibrando muito isso, eu vou perdendo essa atração. Ah, entendi, Karina, mas como eu faço para não perder esse equilíbrio? Então, suponha que uma mulher yin, um homem yang, entrem em contato, se relacionem, estão lá, formaram um casal. Quando eu me fecho muito na relação de casal, então se os dois começam a viver só entre eles, né, fazer as coisas ali só os dois, estarem ali naquele ambiente só os dois, eles vão se equilibrando porque a troca é constante e aí a atração para de existir. Por isso é importante no relacionamento de casal que ambos tenham círculos fora da relação que reabasteçam aquela energia que eles levam para a relação. Então vamos supor, uma mulher que está na energia yin, é importante que ela tenha um círculo de mulheres para reabastecer essa energia yin. Então é importante que ela conviva com mulheres, com tias, com amigas, que ela faça esse contato feminino para reabastecer o seu yin. E o homem, se está na energia mais yang, é importante que ele procure círculos de homens. Né? Então, o jogar futebol aos domingos, uma atividade masculina onde ele esteja com homens, papai, vovô, primos, enfim, com um relacionamento com homens, para que isso fortaleça a energia yang dele. Porque aí a mulher, com a energia yin ainda fortalecida, já reabastecida, porque depois da troca ela perde um pouco essa energia e o homem também, as energias se misturam, aí ambos reabastecem nos seus círculos e se encontram novamente para novas trocas. Então eu trago aquilo que eu reabasteci, ele traz aquilo que ele reabasteceu e a gente começa novamente essa troca, mas eu permaneço na minha polaridade e ele permanece na polaridade dele. O que pode acontecer são mulheres que estão na polaridade yang, homens que estão na polaridade yin, que se encontram. A mesma coisa, para continuar gerando atração, ela precisa permanecer na energia yang, na energia mais masculina, de ação, de praticidade, e ele vai precisar permanecer na energia feminina, para gerar essa atração de casal, esse desejo físico, essa vontade de tomar o outro,
que faz parte de uma relação de casal saudável. Porque quando isso deixa de existir, a relação de casal se torna uma relação de amizade, de companheirismo, mas não tem esse desejo pelo outro. E isso é muito importante. E vem com os ensinamentos da constelação familiar e de outras linhas terapêuticas também. Por isso, muitas vezes, o que acontece? Uma mulher yang começa a se relacionar com um homem yin, né? Então, eu tô numa polaridade mais masculina, eu vou atrair o quê? Uma polaridade mais feminina. Lembra o imã? Imã não só vai atrair o que é polo oposto, não vai atrair o mesmo polo. Então, se eu tô numa polaridade yang, eu vou atrair um homem numa polaridade mais yin. E aí, em determinado momento da relação, se eu quero mudar, né? Se eu quero trocar, se eu começo a fazer um mergulho de autoconhecimento, eu começo a querer me reconectar com o meu feminino, o meu parceiro vai precisar também escolher, né? Fazer essa mudança de polaridade. Porque senão, conforme eu for aumentando a minha energia yin, eu vou começar a me desconectar, vai existir a falta de atração, a falta de troca e a relação de casal vai começar a não fazer mais sentido, né, conforme eu for aumentando a minha energia. E isso é a mesma coisa ao homem. Eu não vou entrar aqui nessa conversa do que é certo e errado, né? Ah, então é certo a mulher estar na energia yin, é certo o homem estar na energia yang, ou vice-versa. Eu não vou entrar nesse mérito de falar sobre certo e errado, sobre o que é, o que não é. Eu tô trazendo aqui hoje só sob a luz das constelações, que fala muito sobre esse desejo, essa tomada do outro, que é muito importante na relação de casal. Para uma relação duradoura, para uma relação de vínculo forte entre o casal, tem que existir esse desejo e essa vontade de tomar o outro tem que ter algo que eu preciso, que eu necessito, que eu não tenho, para que a relação continue fluindo, para que a relação continue duradoura e traga para o outro, e traga para mim aquilo que a gente está buscando, né? Então, isso sob a luz das constelações. Aí, numa outra conversa, eu posso trazer essa questão do, poxa, o quanto é para a mulher estar no yang, o quanto é para o homem estar no yin e vice-versa, como que isso funciona, até falando biologicamente, né? Como que hormonalmente a mulher é preparada, como hormonalmente o homem é preparado, mas aí é uma outra conversa da gente falar desse equilíbrio. Então, é importante a gente ter esse desejo. Depois que eu tenho uma relação de casal, estou numa relação de casal, eu começo a construir coisas junto com o outro, certo? Então a gente começa a construir um sonho juntos, um projeto juntos, uma casa juntos, uma família juntos. Enfim, a gente constrói a relação da maneira que a gente quiser. Cada casal vai achar a forma, teoricamente, né? O saudável é cada casal achar a forma que mais lhe convém das construções juntos. Mas ele vai começar a construir algumas coisas juntos, a ter coisas em comum, compromissos em comum, casa em comum de repente, né? Se casam, enfim, acontece uma série de coisas. E ele vai começar a ter esse desenho, um apoia o outro, um conversa com o outro, isso também vai existir. Mas é como se isso fosse, imagina uma música, é como se todo esse contexto de troca, de apoio, de profissional, de dia a dia, de rotina, fosse a voz, fosse a voz do cantor que está na música, mas existe sempre uma melodia nessa música, existem as notas, existe ali a percussão que está sempre dando o tom dessa melodia, dessa música, e essa percussão, Bertin diz que é o eu tomo você, né? Eu tomo você. Cada um do casal, eu tomo você, nesse desejo, nessa vontade de tomar o outro, de tomar o que o outro tem e eu não tenho. Então, para ter um relacionamento de casal, eu preciso primeiro admitir que eu preciso do outro, né? Que eu não sou independente, autossuficiente, que eu preciso do outro, que o outro me faz falta, que eu sinto a falta do outro. Então, essa relação de casal, é importante eu ter esse sentimento muito claro. A partir desse movimento, em que eu tenho a necessidade do outro, que eu preciso do outro, aí sim eu consigo fazer essa troca e receber. Aí eu vou ou aprender, ou estabelecer como eu já sei ou não. Aí a gente vai entrando, né, cada casal no seu ritmo, nesse eu tomo você, que é essa melodia, que é essa percussão, que a música toda tá presente e tudo vai se construindo em cima dessa percussão, em cima
desse under que fica ali, desse ground que fica na relação de casal, que é essa atração, esse desejo um pelo outro, né? E em contrapartida, esse desejo nos coloca numa posição de vulnerabilidade. Para que eu tenha uma relação de casal, a relação de casal, né, esse desejo, essa parte física mesmo, essa consumação sexual da relação de casal, ela vem para que eu me recorde, né, que tem que ter esse vínculo, que eu tenho que me abrir para o outro, que eu tenho que me expor para o outro, porque esse ato de consumação na união de um casal é um ato de extrema exposição. Eu me abro completamente, né? Não só fisicamente, mas eu me abro energeticamente, eu abro meu coração, minha alma quando eu faço um ato de consumação de uma união de casal. Então é um ato que aproxima, nenhum outro ato humano oferece tanto prazer e tantos riscos quanto essa consumação de uma relação de casal. E quando eu me coloco nessa posição de vulnerabilidade, o outro consegue me acessar e eu consigo acessar o outro. Por isso é muito importante também que a gente se lembre de ter esse respeito quando o outro se coloca nessa posição de vulnerabilidade. Quando eu demonstro desejo pelo outro, quando eu demonstro essa necessidade que eu estou do outro, de tomar o outro, mesmo que o outro não esteja naquele momento em que ele está disposto, enfim, é necessário tomar muito cuidado em como se coloca, em como se fala, porque você está lidando com um momento de maior vulnerabilidade. Quem externa o desejo de querer o outro se coloca nessa posição vulnerável e espera do outro que ele respeite e acolha no mínimo essa vulnerabilidade. E é importante que exista um equilíbrio entre essa demonstração de desejo da mulher e do homem, para que a gente inverta essas posições de vulnerabilidade e mantenha esse equilíbrio na relação de casal. Porque muitas vezes, se só o homem se coloca nessa posição de vulnerabilidade, é como se a mulher subisse um pouquinho num pedestal. É como se eu fosse uma pessoa que não preciso do outro. Eu não preciso, eu não tenho essa necessidade. Então, é como se o outro fosse menor que eu, porque ele tem necessidades e eu não. Eu não tenho nenhuma necessidade. Aí a gente entra num ponto muito delicado, que cada pessoa tem que investigar, tem que entender, porque esse não querer a relação sexual com o parceiro pode ter a ver com traumas, pode ter a ver com desequilíbrio hormonal, pode ser uma série de coisas, o estresse do momento, pode ser uma fase, pode ser um pós-parto, pode ser, enfim, uma série de coisas, essa questão dessa perda da libido. Mas é importante que para uma relação de casal, isso seja olhado, isso seja tratado, né? Então, se eu percebo que eu estou sempre nessa posição de que não preciso do outro, e não preciso, quando eu digo não preciso, é sexualmente, é tomar mesmo o outro, né? Quando eu percebo que eu estou nessa posição, é importante olhar, porque já é um sinal de alerta para que aquele relacionamento comece a ruir. E aí pode demorar anos, pode demorar dias, pode ser que não haja nenhuma separação, mas que comece a existir uma convivência que não é mais uma relação de casal, que é uma relação de amigos, né, que se respeitam, que moram juntos, que dividem uma vida. E não tem certo e não tem errado. O que eu tô trazendo aqui são as opções e as oportunidades, né, de você viver com essa relação de casal plena, que envolve essa questão do ato físico, ou você optar por um outro momento. E tá tudo bem, e tá tudo certo. Cada um vai optar por o que for melhor para si. Essa conversa, ela só quer mostrar, né? Eu só quero mostrar as possibilidades que esses ensinamentos nos trazem. E aí, quando a gente começa a ter esse desequilíbrio entre um querer e o outro querer, é importante que a gente observe. Um grande termômetro da relação de casal é esse desejo sexual. Se esse desejo, pensem assim, é um termômetro de uma relação de casal. Se o desejo sexual está ok, se eu
eu vou um pouco, o outro vem um pouco, se eu sinto realmente a necessidade do outro, o outro sente a necessidade de mim. Se eu reponho, se eu tomo o outro naquilo que eu tenho necessidade e o outro me toma naquilo que ele tem necessidade, a relação de casal tá indo bem. A relação de casal tá bacana. Agora, se isso começa a ficar um lado só, né, buscando, e o outro lado não busca, o outro lado não quer, por N razões, né, como eu falei, trauma, enfim, hormônio, qualquer coisa, já é um desequilíbrio. Então tenham essa questão do desejo sexual como um termômetro na relação de casal. Por que é importante ter esse termômetro? Porque muitas vezes, quando eu não tenho mais esse desejo na relação de casal, pode acontecer do que ainda tem necessidade, começar a buscar outra pessoa que também tem a necessidade dele, né? E aí não tô falando de novo de certo e errado. Então isso justifica, Karina, que uma traição aconteça? Não estou entrando no mérito de justificar ou não, no mérito moral ou não da situação. Estou falando de equilíbrio de energias e equilíbrio de relação de casal. Então pode ser que se eu toda hora fico mostrando que eu tenho necessidade, quando alguém demonstra que tem necessidade de mim, aquilo me chama atenção. Aquilo me faz sentir vivo de novo, aquilo me conecta com aquela pessoa, porque vai começar novamente um movimento de troca que existia na relação de casal e que com o passar do tempo foi se perdendo. Então é importante que o casal priorize a sua relação. Principalmente assim, quando um casal se une, tem até uma passagem na Bíblia, né, que diz que o homem deixará a casa dos seus pais e a mulher deixará a casa dos seus pais e eles se unirão em uma só carne. O que isso quer dizer? Para chegar no ponto de um relacionamento de casal, eu já preciso ter colocado o meu sistema de origem em ordem. Então eu preciso estar em ordem com os meus pais, com os meus avós. Não posso mais estar olhando para eles. Preciso estar olhando já para a minha vida. Eu normalmente já tenho que estar com o meu trabalho em ordem, né? Com a minha forma de sustento, com como eu faço, né? Como eu mantenho a minha vida em ordem. Eu tenho que já estar com a minha saúde em ordem, física, mental, emocional, para que aí sim eu dê esse passo numa relação de casal. Não é normalmente o que acontece no nosso dia a dia, mas sistemicamente esse é um caminho para chegar pleno, completo e disponível para uma relação de casal saudável. É ter a origem em ordem, caminhar pelo teu profissional e já ter isso, né? Ter já essa luta, você já ser capaz de se sustentar, de ter o teu sustento, ter a tua saúde em ordem mental, emocional e física, e aí sim você encontra alguém para se relacionar como casal. Porque a relação de casal é uma relação de desejo, de tomada do que o outro tem de diferente de mim. Quando essa relação começa, e aí trazendo novamente sob a luz das constelações, gente, não é verdade absoluta. Cada um filtra e pega aquilo que faz sentido para si. Observem os resultados, né? Eu acho que é sempre isso. E as constelações, elas trazem isso também. Quer saber se uma coisa funciona para você? Observa o resultado. Como você vive hoje a tua relação de casal? Funciona? Você tá bem? Tá feliz? Você sente que tem uma relação plena, né? Uma relação que bate no coração, uma relação plena de casal? Então segue. Ou não, se isso não te importa, tudo bem, vê os resultados e cada um faz o que acha melhor, né? Mas quando eu tenho esse movimento de ter uma relação plena de casal, de tomar o outro, eu consigo me completar através do outro. Eu já venho completa, a gente já fala que tem esse movimento sistêmico, e aí quando eu encontro com o outro, ele me acrescenta, a gente começa a trocar e aquilo tem que ser a minha prioridade. Então eu já deixei a minha família de origem, então já deixei a mamãe, já deixei o papai e fui para essa relação de casal. A partir dali, a partir do momento em que eu tenho uma relação estabelecida, aquela relação é a minha prioridade. É a minha prioridade porque é o meu novo sistema. Eu estou construindo o meu sistema familiar, eu estou fazendo um sistema atual, que não é mais o meu sistema de origem. Todos fazem parte um do outro, mas é o meu sistema atual. Então é necessário que você se organize para aquela prioridade.
Então, momentos de casal, momentos com essa pessoa, né? Aquela pessoa tem prioridade sobre os seus compromissos com a família de origem, o seu compromisso com ela. Eu não estou dizendo aqui para se esquecer, para não ter contato, nada disso. Estou dizendo só que a prioridade da tua vida é a relação de casal. Uma prioridade sistêmica, em sistemas. Então, é importante reservar momentos, né? Eu sei que é muito difícil às vezes, a gente cai na rotina, mas por que não colocar na rotina um dia na semana, 2 dias na semana, onde vocês se dispõem a estarem sozinhos, a fazerem algo que vocês gostam, enfim, e não se esqueçam de se reabastecerem nos seus círculos de amizade, nos seus círculos familiares, da mesma energia que você. Então, mulheres abastecem no círculo feminino, homens se abastecem em círculos femininos. Né? Não só amizade, energias, mas existe hoje em dia um trabalho terapêutico muito legal que proporciona esses círculos, né? Círculos de mulheres, círculos de homens, trabalho com homens, que é onde as pessoas se reabastecem dessa energia, yang dessa energia de forma saudável, para continuar fazendo essa troca. Então, é importante fazer esse movimento. E aí, numa relação de casal, como eu falei, o homem sai da casa dos pais e a mulher sai também da casa dos seus pais e vão lá e formam uma nova família, né? Tem uma nova relação. Para que isso aconteça, a mulher precisa deixar para trás o primeiro grande amor da sua vida, que é o seu pai. Então, a mulher precisa passar para a esfera da mãe. Isso tudo, gente, falando de movimento interno, falando de consciência. Não é que eu preciso cortar relações com meu pai, mas eu preciso deixar o meu pai e tomar o meu marido e tomar a minha vida. E o homem faz o movimento de deixar o primeiro grande amor da sua vida, que é a sua mãe. Então ele deixa a mamãe e vai lá e toma a sua esposa. Muitas vezes existe um movimento inconsciente, aonde o rapaz, o menino, se coloca ao lado da mãe, né? Se coloca aí para proteger a mãe, para salvar a mãe, para defender a mãe. Muitas vezes a mãe pode não ter tido, eles podem não ter tido uma figura masculina em casa, ou tiveram e ele achou em algum momento, enfim, que ele precisava tomar esse lugar ao lado da mãe dele. Quando isso acontece, muitas vezes quando criança, quando adolescente, e se carrega esse padrão inconsciente para a vida adulta, eu vou buscar na minha companheira, no meu relacionamento, alguém que cuide de mim como a minha mãe. Porém, inconscientemente, nenhuma dessas mulheres vai se aproximar da minha mãe, né? Porque a minha mãe e pai são grandes e nós somos pequenos. Então, eu vou ter expectativas sobre a pessoa que não vão ser supridas. E muitas vezes eu vou buscar alguém nesse perfil mesmo de cuidar de mim, né? De ser cuidado. E a mulher a mesma coisa. Quando eu não consigo deixar o grande amor que eu tenho pelo meu pai, né, no movimento externo, me separar e me colocar nessa posição de apenas sua filha, olhar para frente, sair desse lugar ao lado do papai, muitas vezes numa relação de casal, por algum motivo, a filha se coloca nesse lugar de menininha do papai, para suprir necessidades emocionais do papai, para suprir, né, para estar nesse lugar aí de grande ao lado do papai, muitas vezes julgando que a mamãe não sabe fazer direito, né, enfim, uma série de dinâmicas. Só que se ela não deixa esse lugar ao lado do pai, ela não vai estar disponível para um relacionamento com outro homem, ou vai buscar um homem que cuide dela como papai. E muitas vezes quando eu busco alguém que cuide de mim, como meu pai e a minha mãe, quando eu começo a buscar a figura materna ou paterna no meu relacionamento, eu vou me colocar numa posição sempre de menor, de vítima, eu vou querer só receber, eu não vou querer dar. E o equilíbrio de troca entre o casal é importantíssimo. Eu preciso dar e receber na mesma medida. Então é importante que a gente observe se existe essa dinâmica inconsciente. Um homem que não se desvencilhou ainda da mãe encontra uma mulher, né, que também tem essa disposição de cuidar, e uma mulher que não se desvencilhou do pai e encontra um homem que está nessa posição de querer cuidar, pode ser que o relacionamento vá funcionar bem durante um bom tempo. Porém, quando chegar o primeiro filho, pode acontecer aí um primeiro movimento de ruptura entre esse casal.
Por quê? Porque aí imagina uma mulher que não se desvencilhou do pai e busca um homem para cuidar dela. Ela se coloca nessa posição de ser cuidada. Se nasce ali um primeiro filho, ela muda automaticamente a posição dela no sistema. Ela passa a ser mãe daquela criança. Então ela passa a cuidar. E ela está num relacionamento onde o homem também passa a ser o cuidador. E a mesma coisa no relacionamento onde o homem não deixa a casa da sua mãe. Então a mulher, ela tem a postura de mãe desse marido, digamos assim. Sistemicamente eles se atraíram, né? Eles estavam com a mesma disponibilidade. Porém, nasce o primeiro filho, a mulher vai cuidar do filho. E aí ela vai sentir falta de um homem ao lado dela. Não mais um homem para que ela cuide, porque ela já tem alguém para cuidar. E aí começa aquela sensação das mulheres que elas falam, eu tenho 2 filhos, o meu filho e o meu marido. Né? Nasce muito dessa dinâmica que já vem vindo. Eu já estava nessa posição de querer cuidar, meu marido de querer ser cuidado, meu namorado, enfim, meu marido de querer ser cuidado. Quando nasceu o filho, eu virei essa minha postura de cuidado pro filho e eu esperava que alguém do meu lado, só que o meu marido não virou essa chave. Ele continuou na postura de ser cuidado. E aí tem essa sobrecarga muitas vezes para a mulher. Então é importante ter essa atenção de como está o meu relacionamento com a minha família de origem. Por isso que eu falei, gente, o caminho é organiza o teu sistema de origem. Deixa o que está para trás, honra tudo aquilo, guarda no teu coração com muito amor e olha para frente. Porque aí sim, quando você encontrar alguém, você vai ressoar, o teu sistema vai ressoar com alguém que também esteja com essa disponibilidade. E serão 2 adultos num relacionamento. A gente não vai ter um deles em postura infantil. Porque quando eu continuo ligada ao meu pai ou o homem continua ligado à mãe, existem muitas posturas infantis. A criança precisa ser salva, a criança é que confia cegamente no outro. Então, pai e filho, filhos quando pequenos ainda, né? Quando pequenos, é que confiam cegamente nos pais. Então, crianças são extremamente, confiam de olhos fechados, crianças esperam receber do outro, crianças esperam ser salvas, crianças são dependentes. Quando eu vou para um relacionamento de casal, para que esse relacionamento tenha sucesso, eu preciso ter uma postura adulta, tá bom? Então, isso é bem importante aí, essa questão de ter uma postura adulta num relacionamento de casal, de ter conseguido deixar o primeiro grande amor, no caso da mulher e do papai, no caso do homem a mamãe, para estar mais inteiro aí e ter necessidades adultas, ter uma troca. Falando em troca, já vem um outro ponto que é importante na relação de casal, que é o equilíbrio entre as trocas. Na primeira conversa que a gente teve ontem, eu falei no início sobre as leis sistêmicas, sobre o Bert, que foi o criador aí das constelações, falei sobre o meu e-book, que tem um link aqui na bio do Instagram, que fala sobre essas 3 leis sistêmicas mais no detalhe. Então, se você não está entendendo muito bem essa questão da lei, eu vou falar um pouquinho do equilíbrio, volta lá, assiste o começo da live anterior ou dá uma lidinha no meu e-book que isso vai ficar mais claro para você. Mas uma das leis sistêmicas, que é a lei do equilíbrio, é importantíssima numa relação de casal. Na verdade, essa lei do equilíbrio, ela rege todas as relações humanas. As relações de amizade, de sociedade, de empresa e cliente, de vendedor e cliente, todas as relações humanas são regidas por essa lei do equilíbrio. E entre o casal, é importante que exista esse equilíbrio de troca. Caso contrário, um começa a se distanciar do outro. Então aqui começa o homem e a mulher, né, no mesmo patamar. Então eles se encontram e começam ali uma relação de casal. Aí a mulher vai lá e faz um jantar romântico, por exemplo, oferece uma surpresa para esse homem. Então ela deu alguma coisa para ele. Então ela subiu um pouquinho, porque quem dá para o outro fica numa posição de maior, né? Quando a gente dá alguma coisa, a gente se sente assim maior, né? A gente se sente superior. Mesmo que intimamente ou inconscientemente, existe uma sensação de que eu não estou devendo, de que eu posso dar. Então ela sobe um pouquinho aqui no patamar. E aí esse homem que recebeu, ele se sente aqui nessa posição devedora, né? Ele se sente em dívida por ter recebido essa surpresa maravilhosa. E aí o que ele faz? Esse sentimento de dívida o impulsiona a retribuir. E aí ele retribui e retribui um pouquinho a mais.
né? Então retribui um pouquinho a mais. Então aí ele a leva para jantar e dá um presente. Estou colocando aqui uns exemplos práticos e bem clichês para ficar claro. Ele leva ela para jantar também, dá um presente para ela, ele sobe um pouquinho, ela se sente agora na posição de devedora, porque ela ofereceu um jantar em casa e ele levou ela para jantar e ainda deu um presente, então agora trocou aqui a posição. E essa sensação, esse sentimento de ter recebido de dívida com o outro me impulsiona a dar novamente e a dar novamente. Isso a gente pode falar em relação a situações materiais e também apoios emocionais, né? Quando eu abro mão de algo quando eu abro mão de algo que eu quero fazer numa negociação de casal, é como se eu desse isso pro outro, aí o outro precisa me retribuir um pouquinho a mais. Então, enfim, todo esse movimento de ceder, de negociar, de presente, de apoio emocional, essa troca que há no casal em todos os níveis, inclusive nos níveis físicos, nos níveis de relacionamento sexual. Todas essas trocas precisam estar equilibradas, porque senão um começa a ficar muito distante do outro. O que acontece hoje em dia muitas vezes é uma das pessoas no relacionamento querer dar para o outro, querer fazer pelo outro, e não suportar o sentimento de ficar em dívida, de sentir que deve para o outro. Então eu sempre vou dando, eu faço pelo outro, eu dou pro outro, eu faço pelo outro, eu resolvo pelo outro. Muitas vezes eu intervenho na vida do outro sem ele nem me pedir, mas eu tô fazendo pelo outro, eu tô dando pelo outro. E eu tô achando que isso é bacana, dentro de repente até um padrão familiar que eu tenho de dar e dar. E aí imagina, a gente falou aqui, né? Eu falei aqui, eu dei, eu subi um pouquinho, o outro deu, eu subi um pouquinho. Mas olha a distância, continua próxima, tem chance. Se eu der um pouquinho, eu consigo me equiparar. Eu sinto que eu tô num relacionamento equilibrado, eu sinto que essa pessoa não tá em nenhum patamar, ela tá perto de mim, ela não tá em nenhum pedestal, ela tá perto de mim, né? Então eu consigo continuar me relacionando com ela. Quando uma pessoa dá, olha como ela vai subindo e não dá a chance do outro. E aí, às vezes, essa distância fica tão grande que o outro não consegue mais. O que ele precisa dar é muito grande, ele não consegue mais recuperar, né? Aí, esse impulso da dívida, ao invés de motivá-lo a retribuir, começa a empurrá-lo para uma posição de humilhação. Movimentos, muitas vezes, inconscientes, de humilhação, de menos-valia, de estar mais baixo. E para que eu consiga muitas vezes trazer essa pessoa que está no pedestal aqui para o nível humano, que é onde acontecem as relações de casal, eu começo a agredir muitas vezes essa pessoa verbalmente, eu começo a provocar algumas questões dessa agressão, eu começo a ter um nível aqui de agressão. Para quê? Para ver se eu tiro a pessoa desse pedestal, para ver se eu atinjo essa pessoa. A pessoa no casal que está numa posição chegou a esse ponto de estar se sentindo humilhado, muito pequeno, ele quer atingir a outra pessoa muitas vezes. Essa é uma das formas de manifestação, né? Quando eu recebo muito, quando eu estou nessa posição de muita dívida, eu quero atingir o outro para provar, para mostrar que eu atinjo, que o outro, que eu faço a diferença, que eu chego no outro. É a forma muitas vezes que essa pessoa encontra. E quando eu também dou muito, a gente ouve algumas frases, né? Por exemplo, eu fiz tudo por ele e ele me abandonou. Eu fiz tudo por ela e ela me traiu. Eu fiz tudo pelo outro e o outro me pagou nessa moeda ingrata. Não, mais uma vez, não estou dizendo aqui o que é certo e errado. Não estou entrando nas questões morais, de justiça, enfim. Estou dizendo como funcionam as leis sistêmicas aplicadas à relação de casal. Então, é isso que eu tô trazendo aqui pra vocês. Então, tem essa sensação de que o outro me deixou, de que o outro, eu fiz tudo pelo outro, e aí eu não assumo a minha parcela nesse relacionamento. Porque no relacionamento de casal, 50% de responsabilidade é de um e 50% é de outro. Se o relacionamento dá certo, ambos têm responsabilidade, 50% e 50%. Se o relacionamento não está dando certo, é responsabilidade de ambos, 50% e 50%. Quando eu quero jogar a culpa toda para o outro, quando eu quero ficar nessa posição de inocente, de que eu não tenho responsabilidade sobre aquilo que deu errado, eu tiro aí a chance do meu relacionamento dar certo.
Eu começo a carregar um padrão em mim, aonde se eu seguir para um próximo relacionamento com essa mesma percepção, sem realmente olhar o que é minha parte, eu vou estar fadada provavelmente à mesma situação. Eu vou repetir, eu vou estar fadada a uma repetição desse padrão, porque eu não consegui ainda enxergar os meus 50% de responsabilidade naquilo que deu certo e naquilo que não deu tão certo. E aí certo e errado também nos conceitos de cada pessoa, de cada casal. Por isso eu falo, é super importante trazer os ensinamentos da constelação familiar como ensinamentos para viver o teu dia a dia, uma filosofia de vida. Fazer uma constelação já organiza muita coisa, principalmente no sistema de origem. Já te deixa livre para seguir a tua vida, as tuas escolhas. Mas é importante que você conheça as leis para que você se mantenha na postura correta, para que você perceba, porque muitas vezes você vai dar para o teu parceiro e você vai ter que sustentar a posição antes de dar de novo até que ele dê. Ai, Karina, mas ele não me dá, vai demorar uma semana para ele me retribuir. Tem que esperar. Se quiser, tem que esperar sim, né? Tem que esperar se você quiser que o equilíbrio de troca permaneça. Só dá de novo, você só estará autorizada a dar de novo quando ele te retribuir. Então, se ambos sabem essa questão do equilíbrio de troca, ambos farão questão de manter isso equilibrado, porque aí sim é uma relação que nutre, que sustenta. Eu vou um pouco, o outro vem um pouco. Eu vou um pouco, o outro vem um pouco. Então não adianta eu querer ir demais. Eu preciso dar o espaço para o outro também caminhar até mim. Lembra, gente, o homem sai da casa dos seus pais, a mulher sai da casa dos seus pais e ambos se encontram e se unem em uma só carne. A gente não diz aqui, né? São ditados e são parábolas sem trazer aqui nenhum cunho religioso, mas olha que aparecem em várias linhas de pensamento, que é ambos caminham e se encontram em determinado ponto e a partir daí constroem uma vida juntos. Tá? Então é importante essa questão da postura adulta, porque quando eu não estou numa postura adulta, o que eu busco no meu parceiro? Amor incondicional. Então eu não estou numa postura adulta, eu busco no meu parceiro um amor incondicional. Independentemente do que eu fizer, ele precisa me amar, ele precisa me apoiar. Primeiro, eu já estou negando meus 50% de responsabilidade sobre esse relacionamento. Segundo, eu estou numa posição de criança, porque é uma criança que espera amor incondicional dos seus pais. Uma criança espera que os pais a amem incondicionalmente. Um adulto espera que o outro a ame desde que ela seja digna de receber esse amor. Então, para que eu receba esse amor, eu preciso ter a troca, eu preciso te dar alguma coisa, eu preciso respeitar o teu espaço, eu preciso negociar com você, a gente precisa conversar, a gente precisa discutir, a gente precisa chegar numa postura adulta para que isso aconteça, essa troca. Buscar o amor incondicional no parceiro tá fadado aí à frustração, porque o teu parceiro, o teu relacionamento de casal não é para você buscar o amor incondicional, é para você buscar uma relação de parceria para a tua vida, uma relação satisfatória entre homem e mulher, viver essa plenitude, entre homem e mulher. Para você buscar uma relação de amor incondicional é com o papai e com a mamãe. Assim, isso é a expectativa da criança, porque tanto papai e mamãe também são humanos, mas a gente tem uma expectativa aí de amor incondicional quando a gente olha para essa relação. Então não adianta buscar isso no seu parceiro, não adianta buscar segurança no teu parceiro. Um relacionamento de casal, a única confiança que a gente pode ter é que o outro vai fazer o melhor que ele pode. Então essa história de, olha, eu confio plenamente em você, num relacionamento de casal, você ainda está numa postura infantil. Num relacionamento de casal, a tua única confiança é que o outro vai fazer o melhor que ele pode e que você vai fazer o melhor que você pode. Mas a relação de casal é se arriscar, é essa vulnerabilidade, é estar vulnerável, é negociar, é manter. Por isso que relação de casal é coisa para adulto, porque dá trabalho. Dá trabalho priorizar, manter, tomar o outro, É uma relação que perde um pouco esse romantismo dos contos de fada, mas ao mesmo tempo te dá uma plenitude de viver isso tudo.
né? Ela tira aquela ilusão, quando a gente fala dos ensinamentos da constelação, ela tira a ilusão daquele relacionamento onde o príncipe do cavalo branco salva a princesa e eles vivem felizes para sempre. Não, ela coloca pra gente a realidade dessa batalha, dessa luta para manter uma relação de casal saudável. Essa dedicação, né? Se a palavra batalha soa um pouco pesada, então essa dedicação, esse olhar para a relação como uma prioridade na nossa vida, né? É importante observar também esses padrões sistêmicos. Muitas vezes eu me comporto naquele relacionamento, eu já falei um pouquinho aqui, mas queria deixar um pouco mais claro. Muitas vezes eu me comporto naquele relacionamento da mesma maneira que eu vi a minha mãe, que eu vi o meu pai, eu começo a espelhar e eu começo a carregar através da minha ancestralidade esse padrão. Então é importante olhar para isso também, né? Numa constelação, ou tomar consciência conforme eu for falando, você vai pensando, né? Eu faço igual a minha mãe, eu não faço igual a minha mãe, eu acho que eu faço melhor que a minha mãe, porque quando eu acho que eu faço melhor que a minha mãe, provavelmente os meus relacionamentos estarão fadados ao fracasso. Eu preciso olhar para o relacionamento dos meus pais, primeiro ponto, e dizer: o que acontece entre vocês é problema de vocês. Eu não sou capaz de dizer quem está certo ou quem está errado. Eu não sou capaz de tomar um partido porque eu não tenho esse poder de julgamento. Eu sou só o filho, eu sou só a filha, eu não sou juíza desse relacionamento. Né? Ambos, papai e mamãe, têm a mesma importância para mim, porque sem um deles eu não estaria aqui. Se não fosse os dois, né? Se tirasse um deles, eu não estaria aqui. Então, ambos para mim têm o mesmo lugar no meu coração. Portanto, como pai e mãe, vocês para mim são iguais. Como casal, aí é problema de vocês. Precisa olhar para os pais e dizer, e fazer esse movimento mesmo, de deixar com eles os problemas deles. Você já começa a ter um movimento de poder fazer as suas próprias escolhas, de estar mais livre para poder fazer a tomada do seu parceiro, para encontrar um parceiro disponível emocionalmente, fisicamente, porque se você não está disponível, você vai começar a atrair homens indisponíveis, mulheres indisponíveis, assim como você, que estejam emaranhadas com os pais, com o sistema dela, e aí o relacionamento não fica saudável, não ganha força. Vocês percebem? Tem relacionamentos onde as pessoas se encontram e elas crescem financeiramente, crescem espiritualmente, crescem emocionalmente, deixam um legado, seja filhos, seja um projeto, um patrimônio. E tem relacionamentos em que existe aquela questão de ficar patinando, de ficar brigando, de não se encontrar, de não se encaixar, né? Então um relacionamento tem pessoas disponíveis e adultas e um outro relacionamento não tem. Muitas vezes as pessoas estão indisponíveis, emaranhadas lá com o teu sistema de origem, e estão ali numa posição infantil. E aí esse relacionamento não vai te dar a plenitude do que um relacionamento de casal tem para te oferecer. Segundo Bert Hellinger, o relacionamento de casal é o ponto alto da vida do ser humano. É como se toda a nossa experiência nos preparasse para esse relacionamento de casal. É o ponto alto da nossa vida. É aquilo que importa muito para nós. Né? Por mais que hoje em dia a gente tenha muitas coisas nos dizendo, olha, não importa, não é tão importante assim, é importante. Falando instintivamente do ser humano, é o ponto alto, esse relacionamento de casal. Então, observar esses ensinamentos, essas leis sistêmicas, vai te ajudar a tomar isso com mais plenitude. De novo, né? As leis sistêmicas, gente, estão aí, assim como a lei da gravidade. A lei da gravidade, ninguém sabe por que ela existe aqui. Por que tem a lei da gravidade? Por que o nosso planeta tem a lei da gravidade? Né? Não vou nem entrar nesse mérito agora. Eu só sei que se eu subir num prédio de 20 andares e pular, eu vou cair. Eu não vou voar, eu vou cair. Não tem opção. Qualquer um que subir num prédio de 20 andares e pular, vai cair. A mesma coisa as leis sistêmicas. Eu acreditando ou não nessas leis, elas existem. E elas regem os sistemas assim como a lei da gravidade. Rege aqui o nosso planeta. Né? Atua aqui no nosso planeta. As leis sistêmicas atuam nos sistemas familiares, nos clãs familiares. Então você conhecê-las faz com que pelo menos você comece a observar. Nossa, olha isso aqui, faz sentido. É isso. Você ganha consciência, você começa a ver essa dinâmica manifestada
Quando isso está no inconsciente, ela vai acontecendo na tua vida e você não percebe isso manifestado. Você vai fazendo e tudo tá normal, é assim mesmo. Você pode fazer outros tipos de trabalho, terapias de casal, uma série de coisas que, se você não olhar sistemicamente, se você não olhar esses ensinamentos, dificilmente você vai ter o sucesso que você busca nessa relação, a plenitude, a parceria, o amor, o carinho, o desejo, né, que tem que ter numa relação de casal para que ela seja plena. Né? Ou existem muitas outras opções aí cada um vai entender um pouquinho melhor o que faz sentido para si nesse momento, tá? Eu anotei alguns pontos aqui para não esquecer de falar com vocês. Pontos importantes para que você perceba se você tá nessa postura de mãe do parceiro, né? Então, quando a mulher ela vai pro relacionamento nessa postura de cuidar, ela vai atrair um parceiro que está ligado à mamãe dele e que quer ser cuidado como a mamãe dele cuida, né? Ele quer uma cuidadora. E aí eu começo a querer educar o meu parceiro. Eu falo às mulheres porque isso acontece geralmente mais com o lado feminino, né? O homem é mais difícil querer ficar educando, dizendo para a mulher o que ela tem que fazer. Pode acontecer muitas vezes, mas a mulher, ela tem essa tendência de querer cuidar do outro. Então, quando eu começo a olhar para o meu parceiro e querer cuidar dele, você tomou seus remédios? Olha, marca um médico. Olha, faz isso aqui. Olha, cuida isso aqui. Seja mais educado. Olha, sua vida tá aqui. Toma essa decisão aqui no seu trabalho. Quando eu começo a ter essa postura, gente, sinal de alerta. Eu estou trazendo para o meu relacionamento de casal uma postura de mamãe e filhinho. E aí também, mamãe e filhinho, não tem atração sexual, né? Imagina, ninguém quer. Então, mamãe e filhinho não vai ter essa atração. Porque eu olho para a mulher e eu vejo minha mãe. Então, não quero tomar ela como minha mulher. Eu olho pro homem e eu vejo meu filho. Não quero tomar ele como meu homem, né? E isso, dinâmicas inconscientes. Aí o que acontece? Tanto para o homem quanto para a mulher, a posição de parceiro começa a ficar vaga. Então, se eu tô num relacionamento de casal e eu tô na dinâmica de mulher que é mãe, né? Eu tô na dinâmica de mamãe e filhinho, para esse homem a posição de mulher está vaga e para essa mulher a posição de homem está vaga. É uma porta de entrada aí para uma terceira pessoa nesse relacionamento. Pode acontecer, pode não acontecer, não tô dizendo que é fadado a isso, mas é um caminho que pode acontecer. E para fechar a nossa conversa, um ponto importante, eu queria ter trago mais coisas, eu queria ter falado do equilíbrio de troca, quando a gente fala de trocas negativas, né? Quando um faz para o outro algo que machuca, né? Precisa ter também essa troca, só que sempre num nível menor. Lembra da troca positiva? Eu dou, eu subo um pouquinho, o outro me dá e dá um pouquinho a mais quando é positivo, porque aí eu sempre mantenho esse desejo de retribuir ativo. Quando eu tô falando de algo que me machuca, tem que existir uma troca, tem que existir um troco, digamos, mas um troco menor do que aquilo que foi feito. Então eu machuquei o outro aqui, o outro precisa me devolver, eu preciso ter o troco, só que um pouquinho a menos do que o outro me deu. Então isso muda um pouquinho na dinâmica quando a gente fala do troco, né, de dar o troco, que é necessário para que a gente mantenha os parceiros na mesma distância. Tanto no positivo quanto no negativo, gente, é importante pensar o seguinte: é importante que ambos estejam próximos. Se eu dou muito, seja negativo, se eu dou muito, seja positivo, eu distancio a relação no casal. Eu começo a ter uma distância emocional, uma distância física, eu começo a ter esse distanciamento que tende ao insucesso, ao fim, enfim, a brigas, ao dia a dia não saudável na relação de um casal. Mas eu queria trazer pra gente fechar aqui a nossa dinâmica, uma questão... Peraí, gente, que eu perdi aqui. Que eu falei, não posso deixar de falar isso. Então, as trocas aí do dar e receber também, né? Tanto pro bem quanto pro mal. E, importantíssimo, relacionamentos anteriores. Quando eu me relaciono com alguém que já teve um relacionamento antes de mim, um relacionamento importante sistemicamente, eu não tô falando aí de namorados, de ficar nada disso, mas, por exemplo, eu me relaciono com alguém que já foi casado, eu me relaciono com alguém que tem filhos com uma outra pessoa, eu preciso entender que eu sou a segunda pessoa na vida dela.
Eu preciso honrar e respeitar esse relacionamento, essa pessoa que veio antes de mim. Isso para homens e para mulheres, né? Então, o que acontece que desequilibra muito a relação de casal, falando sistemicamente? Muitas vezes eu vou lá e começo a relação de casal com alguém que teve uma história ali, um relacionamento anterior, né? E hoje, e acredito que a maior parte das pessoas tenham essa situação, né? Hoje em dia. Eu já tive um relacionamento forte anteriormente, que marcou sistemicamente, que muitas vezes gerou filhos dessa união. E aí, quando eu me relaciono com esse homem, eu quero que ele volte a atenção dele toda para mim. Eu olho para essa mulher que veio antes de mim como se eu fosse melhor que ela, né? Então eu olho para ela como assim, você falhou, eu faço melhor que você, eu tenho agora essa atenção. Quando eu me coloco nessa postura de que eu sou melhor, de que eu quero ser a primeira, de que eu quero apagar essa história, quando eu não honro e respeito os parceiros anteriores do meu parceiro atual, eu já coloco meu relacionamento em risco. Meu relacionamento já fica em risco. Eu preciso olhar para esses parceiros e honrá-los. Eu preciso olhar para esse parceiro, para essa parceira do relacionamento anterior e entender que porque deu errado eu tive uma chance. Então, primeiro ponto, eu preciso ter gratidão pela parceira anterior do meu parceiro atual. Por quê? Por ter dado errado a relação, eu tive uma chance. Então, o primeiro ponto é ser grata a essa parceira anterior. E o segundo ponto é aprender um pouco com isso, né? Então, assim, eu honro, eu incluo, eu dou o seu lugar de primeira, de segunda, e aí na nossa postura você vai saber, né, se você é a segunda, terceira mulher, quarta mulher, enfim, nesse relacionamento, você assume aquele teu lugar, honra todas as parceiras que vieram antes, inclui no seu coração, dá um lugar no seu coração, e aí eu não tô falando de convivência, não tô falando de prioridade, porque aí a prioridade do teu parceiro realmente é você, prioridade de convivência, de necessidades, a não ser que tenham filhos do relacionamento anterior. Se houver filhos do relacionamento anterior, a prioridade são os filhos. São os filhos. Não adianta. Se você for competir e brigar com os filhos, vai comprometer o teu relacionamento de casal. Vai comprometer. Então é importante que a gente saiba o nosso lugar e honre tudo que veio antes e dê esse espaço para o que veio antes. Porque senão a gente já compromete o nosso relacionamento. Muitas vezes o ciúme está muito ligado com esse olhar para o passado do parceiro, sem compreender exatamente essa honra, né? Que a gente precisa ter, esse movimento que a gente precisa fazer com esses parceiros anteriores, de incluí-los, de agradecê-los, né? De agradecê-los realmente, porque por ter dado errado o primeiro, segundo relacionamento, é que você, como terceira mulher, como segunda mulher, teve chance com essa pessoa. E aprenda, né? Não olhe com essa questão de eu sou melhor que você porque agora ele está comigo. Não, aproveita para aprender. Se coloca nessa posição de que você também é pequena, assim como ela, de que o teu relacionamento de casal não tem nenhuma segurança, assim como o dela não teve. Que a única confiança como uma adulta que você tem é que o outro vai fazer o melhor que ele pode. E que você dá esse espaço e essa inclusão. Você tem uma relação saudável quando isso acontece. Então é importante observar isso em relações que tem parceiros anteriores, né? Que tem primeira, segunda. Nas constelações a gente diz que não existe ex, né? Ex-marido, ex-mulher, dentro dos ensinamentos da constelação não existe essa palavra. Porque nunca vai deixar de ser o primeiro marido. Por mais que aquela pessoa tenha tido uma primeira esposa, ela nunca vai deixar de ser a primeira esposa. Você veio depois, você vai ser sempre a segunda esposa. Você vai ser sempre a terceira esposa. Você vai ser sempre a quarta esposa. E assume o teu lugar. Que bom! Graças à primeira, à segunda e à terceira, eu tive uma chance de estar com essa pessoa agora, nesse momento, nessas condições. Gratidão a todas vocês que vieram antes de mim. Agora eu vou aproveitar a minha vez. Aproveito a minha vez enquanto eu posso com essa pessoa, porque dentro do relacionamento de casal não tem essa questão da segurança que tanto a gente busca, né? Essa segurança a gente tem que ter em que cada um de nós vai fazer o melhor que pudermos, né? Nesse relacionamento, a gente vai entregar o melhor que a nossa consciência permite. Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem essa consciência para entrega.
Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou subir também esse vídeo no YouTube, que algumas pessoas preferem assistir pelo YouTube. Vale a pena vocês entenderem como funcionam essas leis. Escutem, não peguem como verdade absoluta, escutem o que as leis sistêmicas e o que os ensinamentos da constelação falam sobre as relações de casal, só escutem e depois vão percebendo. Percebam o dia a dia de vocês, percebam o dia a dia dos casais, vão tirando as próprias conclusões. Não peguem como verdade absoluta nada do que eu estou trazendo aqui. Tirem as próprias conclusões, experimentem, vejam os resultados. Experimenta no teu relacionamento um pouquinho disso que eu trouxe. Vê o resultado, vê o que você sente, vê como você fica. Eu acho que esse é um grande princípio do autoconhecimento que eu trago para minha vida. Não compre nada como verdade absoluta. Observe em você. Se auto-observe e observe os resultados na tua vida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer falar sobre esse assunto e até o próximo vídeo.